Olá pessoal, tudo bem? Eu queria apresentar a vocês ao Luiz Alfredo, do Guia da Bolsa. A gente é parceiro há mais de 10 anos e eu estive no Rio de Janeiro assistindo uma apresentação dele que eu fiquei bem impressionado e eu convidei ele que viesse aqui apresentar a vocês porque é um tema que vai entrar cada vez mais em moda nos próximos anos e tenho certeza que vocês vão gostar e vão aproveitar bastante essa palestra. Obrigado, Guilherme. É uma honra, não é todo dia que a gente recebe um elogio de um dos 50 mais influentes do mundo, prêmio que ele recebeu com muito mérito há poucas semanas atrás pela Bloomberg. Bom, meu nome é Luiz Alfredo, já estou há 19 anos no mercado financeiro, comecei em 2000 e em 2005 fundei o Guia da Bolsa e a gente tem um prazer enorme de trazer vários clientes que se tornaram amigos por todos esses anos. Será que a Bolsa é um jogo? A gente sempre, passando na rua, conversando com os amigos, tem sempre alguém, sempre muito temeroso com a Bolsa, com o mercado. Então a gente resolveu fazer uma análise mais profunda do jogo e da Bolsa. No caso do jogo, a gente tentou fazer um levantamento de qual seria a sua probabilidade num cassino, num jogo muito conhecido como a roleta, você jogando no preto, qual seria a sua chance de vitória? Você tem 18 pretos, 18 vermelho e o zero. Zero você não ganha. Então você tem 18 sobre 37. Isso dá 48,64% de chance de vitória. A gente rodou uma simulação com 2.000 lançamentos aleatórios no Excel e trouxe o Ibovespa, que é o índice com mais ou menos 63 ações, que é uma média das ações que estão sendo negociadas. E o que vocês podem notar é o Ibovespa aqui, em 1995, ele teve um período que deu muito preto, logo depois tem uma série de vermelho, depois ele volta a dar preto, volta a dar vermelho, então fica nessa vai e vem, porém você quando dá um zoom num horizonte longo, você percebe uma tendência viesada para cima. Quando a gente vai olhar o cassino, tem exatamente essa simulação abaixo que vocês estão vendo. Você no curto prazo, você consegue até ter uma chance de vitória, porém o longo prazo é contra você. O 48,64% de chance fala mais alto. Então você começa a perceber uma diferença muito grande. Primeiro, o Ibovespa aqui para cima e o jogo para baixo. Então cuidado quando você for falar que Bolsa é um jogo. Bolsa é praticamente o inverso do jogo. Imagina se eu te convidasse, você que está me assistindo, aí nesse cassino aqui que vocês estão vendo, chamado Ibovespa, na qual se a Bolsa subisse, deu preto, vocês ganhavam. Vocês não queriam ir para esse cassino jogar no preto? É provável que sim. Agora, de repente você entrou nesse cassino aqui em 2000, ficou jogando no preto, como se fosse fazendo uma analogia, entrar no cassino à meia-noite. Ficou jogando no preto até 2 horas da manhã e deu muito mais vermelho que preto. O que em geral você vai fazer? Você vai abandonar tudo, vai dizer, pô, me enganaram, esse cassino não dá preto nada, nunca mais eu quero saber de jogar nesse cassino e vai embora. Portanto, é assim que muitas pessoas experimentam sentimentos ruins na Bolsa. Elas têm que entender esse longo prazo é o que de mais forte a Bolsa tem em termos de probabilidade para a gente colher algum benefício. Olhando esse gráfico, a gente ainda puxa algumas estratégias interessantes. Estratégia ao longo dos meus 19 anos, você vai encontrando alguns clientes com umas carteiras muito grandes e você acaba perguntando até de curiosidade como é que se formou, como é que se chegou a uma carteira dessa. E o curioso, em todas as histórias foram parecidíssimas. Papai comprava todo mês um pouquinho. E um pouquinho pode ser R$1.000. Todo mês papai comprava R$1.000. Então é só você imaginar aqui no gráfico você, todos os meses comprando R$1.000, o que teria ocorrido. Então fica uma estratégia clara que Ibovespa é lento e longo, uma estratégia mais forte de probabilidade. Não quer dizer que você possa fazer operações curtas.
Mas é importante ter essa noção do lento e longo no Ibovespa e do curto e grosso no cassino. Você tem que entrar, jogar no cassino e ir embora rápido. Estratégias como grandes alavancagens. Por que tem muita história que o cara se alavancou muito e acabou quebrando? Por quê? Ele experimenta um período em que fica dando mais vermelho do que preto, nessa analogia, e aí ele deixa de estar presente nessa estratégia mais lenta e longa. O que sustenta essa tendência lenta e longa inclinada para cima? Por que eu confio nessa estratégia de que vai continuar dando mais preto do que vermelho nesse cassino chamado Ibovespa? Porque nada mais, nada menos, as empresas negociam na economia brasileira em que em 94 você tinha um PIB de 350 bilhões de reais. Hoje, as empresas negociam numa economia com 6,87 trilhões, quase 7 trilhões aproximadamente. Então fica muito mais fácil dessas empresas aumentarem o lucro e, por sua vez, o Ibovespa ele vai acompanhando isso. Aqui a gente chama atenção, você tem um patrimônio que você lutou, suou para juntar, e normalmente no Brasil você vê muito o cara usando a classe de ativo renda fixa, a de imóvel. A renda variável tem uma penetração muito pequena. Pra vocês terem uma ideia, só 2% do brasileiro que paga imposto possui ações. Muito pouco. O que a gente traz aqui de conceito é você, sendo conservador, separar 5 a 10%, sendo um pouco razoável, você vai de 10 a 20%, e acima de 20 seria considerado um perfil agressivo de 20 a 30. Hoje a maioria do brasileiro não está usando renda variável como uma classe de ativo. A ideia aqui é você escolher um percentual e seguir 10, 15, 20 anos esse percentual. E a gente vai mostrar qual seria o efeito de você estar sempre mantendo o mesmo percentual. Por exemplo, aqui eu trago o Ibovespa de 2003 para cá, qual foi a rentabilidade dele ano após ano. Em 2003, o que a gente reparou? E aí entra a primeira pegadinha que eu vejo. O sujeito entra na bolsa, faz sentido você que nunca entrou na bolsa, no mercado desconhecido, entrar devagar para pegar confiança? Faz todo sentido. Então as pessoas começam com essa teoria de, vou entrar devagar que eu não conheço bolsa. E aí, chega em 2003, a bolsa sobe 97%. Deu confiança? A experiência foi positiva? Foi. No ano seguinte, você aumenta. E você vai aumentando ano após ano. Quando chega em 2007, a bolsa sobe 43%. Olha, pessoal, nessa época, eu conheci dentistas, por exemplo, que brigavam com a secretária se marcasse consulta. E a essa altura, o cara já com terminal profissional, 4 telas acompanhando o mercado desde a abertura, e ele não queria nem mais exercer a carreira dele, porque ele chegou a uma impressão de que ele ia viver apenas dos ganhos, dos lucros na bolsa. Obviamente, nesse momento de maior confiança, você está no maior tamanho. E aí é que entra esse problema de você ir aumentando posição conforme a confiança. Em 2008, a bolsa caiu 41%. Chegou a mais de 50% de queda. Então, quando esse cara está no maior tamanho e acaba experimentando uma desvalorização da carteira de mais de 50%, em algum momento ele não aguenta, o psicológico fica abalado, ele vende tudo e jura que nunca mais vai voltar para o mercado. Então, o que a gente recomenda para evitar? Até porque, nesse caso, esse sujeito não está mais no mercado nos anos seguintes. Então, voltando aqui, imagina se você definiu 10% do seu patrimônio
para a Bolsa, que você é um cara conservador. E vamos fazer uma conta simples aqui para facilitar. Imagina que você tem um patrimônio de 1 milhão, resolveu botar 10%, 100 mil. Para a conta ficar fácil, no final do ano você gasta todo o dinheiro para manter sempre 100 mil na Bolsa, 10%. Você colocou 100 mil, teve uma valorização de 97, o que você faz? Você puxa 97 da renda variável, coloca em renda fixa, coloca em imóvel, para quê? Para você todo ano entrar com 10% em renda variável. No ano seguinte, você repara uma nova valorização de 17,8%, no terceiro ano 27%, e você vai estar sempre tirando dinheiro e colocando nas outras classes de ativo. Quando chegou em 2008, que teve a desvalorização de 41%, você perdeu 41%. O que você precisa? Você precisa trazer dinheiro de outras classes de ativos para completar os 10%, que seriam os mesmos 100 mil. Beleza. No ano seguinte, repara, cadê a crise? Esse cara ganhou 82 mil. O 41 que eu precisei para completar, eu tenho ele de volta no ano seguinte, dobrado. A partir daí veio uma fase ruim da Bolsa, você ganharia 1.000, teria que completar com 18, depois tirava 7, pegou os 3 anos aí de botando 15, 2, 13, e depois você retirou 38 em 2016, 26, 15, e esse ano já estava dando 6,5 até o dia 9 de janeiro. O que será que vai ocorrer para os próximos anos? Se nos últimos 15, 16, você viu que fazia sentido de repente você ter 10%, 15, 20% em ações, imagina, iniciando agora um novo período, 2019 até 2035, com uma taxa de juros de 6,5%, baixa, em que a influência dela sobre o quanto as pessoas querem tomar de risco é muito grande. O cara está ganhando 6,5%, se você tirar imposto, vai parar em pouco mais de 5% no ano. Você repara que em menos de 10 dias a Bolsa já estava entregando mais do que isso. Então, é só para vocês refletirem sobre ter ou não Bolsa um percentual pelos próximos 15 anos. Uma comparação aqui rápida, a gente tem aqui poupança ao longo dos últimos anos, quanto que estava rendendo, CDI, para quem está olhando aí, 100% do CDI, que é a taxa Selic, que hoje está 6,5%, seria a linha preta. A linha azul clara, quem está ganhando um rendimento de aluguel comercial, azul escura, o aluguel residencial. A vermelha, quando você soma o aluguel com a valorização do imóvel. Como o imóvel andou desvalorizando, você está tendo um rendimento ainda menor. E em cima, a linha verde, que vocês estão vendo, eu colocar apenas 15% de bolsa numa carteira já balanceada com ações. Ou 25%, que seria a linha de cima. Só para mostrar rapidamente o quanto bolsa pode ser importante para quem está acumulando grana para os próximos 15, 20, 30 anos. Bom, agora vamos falar de finanças comportamentais, que é fundamental para obter sucesso na bolsa. E não poderia deixar de falar do Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia em 2002. Ele combina a ciência cognitiva com a economia, porque ele percebe essa importância, a gestão do risco pelo ser humano, ela é previsivelmente racional. Então, tem uma série de fatores que eu quero fazer um exercício aqui com vocês. Imaginem com uma carteira de 100 mil, colocando 25 mil em cada uma ação. Passou um período, vocês obtêm o resultado aí acima. A ação 1 teve uma valorização de 4 mil, a 2 uma valorização mais tímida, depois a 3 teve uma queda e a quarta uma queda mais forte, 22. Qual ação você optaria por vender? Qual ação você estaria disposto a abrir um vinho quando você fez a venda dela? Normalmente as pessoas optam para realizar o lucro, comemoração e vão na 1. Agora, no mesmo exercício, imagina que a gente montou
uma rede de franquia XPTO. Você que está assistindo, virou sócio agora. A gente montou essa franquia e montamos 4. A ideia é ganhar 10 mil em cada uma. Loja A, B, C e D. Passou um período, esse foi o resultado que vocês estão vendo aí na tela. A loja A, 12 mil, legal. A loja B, mais ou menos, 3 mil. A loja C, um baita prejuízo. Provavelmente o gerente deve estar nos roubando. A loja D, um fluxo enorme, excelente, dando 15 mil. Vamos agora fazer a nossa reunião de sócio. Qual loja nós vamos discutir mais? Vamos tentar uma solução. De repente vamos vender. Normalmente a gente vai atacar, obviamente, a loja que está nos trazendo prejuízo, que seria a loja C. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que, repara, quando a gente monta uma franquia, a gente vai atacar a que está dando prejuízo. Quando a gente monta uma carteira de ação, o nosso cérebro ele fica muito mais predisposto a atacar o que está dando lucro. Então é óbvio que isso teria que dar errado. Se a grande parte das pessoas pensam assim, grande parte teria que ser perdedora, senão teria algum problema no mercado. Imagine você, as ações que sobem, você já está ali preparado para vender em algum momento. E as que caem, você vai postergando. Um exemplo muito clássico é Petrobras, que já esteve a R$50. Quando a Petrobras baixou para 30, a gente ligava para os clientes e perguntava, e aí, o que você está pensando em fazer com Petrobras? Está R$30, você pagou 50, e aí? Como é que está o cenário? E aí esse cara falava assim, Luiz Alfredo, esquece Petrobras, essas ações aí eu vou deixar para os meus filhos. Beleza. Passou o tempo, a Petrobras foi e caiu para R$10. Petrobras a R$10, eu liguei e perguntei, e aí? O que você está pensando aí em fazer para a Petrobras? Tem alguma estratégia? Luiz Alfredo, a Petrobras eu vou deixar para os meus netos. Ele só desceu uma geração. Primeiro ia deixar para os filhos, depois quando ela vai caindo mais, ele passa a deixar para os netos. Ainda tem um detalhe, Petrobras agora começando a subir, quando voltar para 40, 50, aqui que vai deixar para os netos, vai gastar, porque é isso que a gente já viu ao longo desses 19 anos. Então, basicamente, a gente não pode ser avesso ao risco no lucro e tomador de risco no prejuízo. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Há uns anos atrás eu comprei droga raia. Botei a droga raia na carteira, R$14, e vários assessores também compraram e tal. Droga raia bateu 16, quando eu fui ver, eu já estava com essa teoria na cabeça, todos os assessores já tinham vendido, realizado o lucro para tomar o chopp, o vinho, para comemorar o lucro. Que aconteceu? Eu falei, não, eu vou mudar a forma de atuar, vou manter. Eu criei regras, enquanto a droga raia estiver dentro das regras criadas, dos filtros, eu não vendo. Eu não levo em consideração o preço de compra. Eu não estou preocupado se eu estou ganhando ou estou perdendo. Eu crio regras e se tiver enquadrado, mantenho essa ação. Se não tiver, eu tiro. Não posso olhar o preço de compra. O mercado não está nem aí a que preço eu paguei. E aí, droga raia foi a 24 e eu mostrando para todo mundo que dava certo ter uma regra, seguir uma regra. Droga raia foi a 25, 26. Quando droga raia bateu 28, as pessoas já estavam até torcendo para a droga raia cair, de tanto que eu estava em cima deles. E vendi droga raia com mais ou menos um ano, 100% de lucro. Passou uma semana, quando eu vou olhar a droga raia, R$30. Tô lá de olho, 32. Aí eu falei, poxa, não tinha mudado nada, por que eu vendi? Deixa ela voltar para 30 que eu vou recomprar ela. Não sei por que a gente quer sempre comprar um pouquinho abaixo do preço que está. E a droga raia não caiu. Ela foi a 34, ela foi a 36, ela foi a 38. Quando bateu 40, eu consegui resolver meu problema. Eu apaguei a droga raia da minha tela. Eu não olhava mais para a droga raia. Para vocês terem uma ideia, droga raia foi nessa alta, há pouco tempo atrás, ela chegou a bater 80, 90 reais. Então, um papel que está 14, 4, 5 anos depois,
vai a 80, será que aquele cara que vendeu a 16 recomprou? Não sei. Normalmente a gente tem dificuldade de pagar mais caro aquilo que a gente vende mais barato. Eu tive extrema dificuldade, não consegui. Isso é um exercício que a gente tem que fazer psicológico, para não cometer esses erros que atrapalham demais no resultado. Entrando aqui na parte de filtros, é um ponto muito importante. Se eu não posso olhar preço de compra, eu tenho que ter uma regra, eu tenho que ter filtros. Se o papel passar por determinados filtros, eu fico comprado. Se ele ficar em algum filtro, eu já troco ele por outra coisa. Então é importante conhecer filtros para estabelecer regras. Lá no Guia da Bolsa, a gente oferece filtros procurando entender o perfil do investidor. Obviamente, filtros que permitem o papel cair mais, para aquele cara que suporta uma variação maior. Então, isso é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado. O perfil do investidor ele não é 100% confiável. Você tem lá o questionário e as pessoas vão escrevendo, mas muitas das vezes elas escrevem que são agressivas, porém elas confundem agressiva com necessidade de ganhar muito dinheiro no curto prazo. O cara, quando quer ganhar muito dinheiro no curto prazo, ele fala, eu sou agressivo, mas ele não aguenta uma oscilação para trás. Então, tem que entender bem. Um exemplo que eu gosto de contar por exemplo, a história que eu tinha com a minha avó, levava ela no cardiologista, e o cardiologista, já ela com 94 anos, passou lá um remedinho lá para o coração. Passou 6 meses, lá vou eu de novo levar ela na consulta com o cardiologista, e o cardiologista pega os exames e fala, olha, parabéns, vamos suspender esse remédio aqui, não precisa mais não. Legal. Quando eu saio da consulta, ela olha para mim e começa a rir e fala, olha, eu nem comprei o remédio. Então você repara que tem que tomar muito cuidado com o que o cliente fala. Muitas das vezes eles não são sinceros em relação ao perfil. E muitas vezes porque nem eles se conhecem diante de uma perda. Quando há uma perda psicológica, muda completamente como é que você vai reagir. Então o médico, coitado, achando que ela estava tomando o remédio certinho, suspendeu o remédio e olha que perigo, ela não tinha nem tomado. Graças a Deus não foi ali o problema. Mas seguindo para cá nos filtros, a gente procurou e assim não achou nenhum fundo com bilhões, um fundo que só faça day trade. Então a gente começou a olhar e começou a perceber quem tem mais sucesso quando você fala de bolsa de valores. São grandes nomes, grandes gestores, grandes fundos, e eles trabalham com um horizonte muito mais de longo prazo, indo naquela linha do lento e longo do cassino que a gente viu no início. Muito mais uma operação naquela linha de não ter pressa para ganhar. Normalmente, claro, baseado em análise fundamentalista. A CVM disponibiliza para a gente, com até 3 meses de atraso, a posição de todos esses caras. Tem alguns ali que, se você quiser colocar lá agora 100 milhões, ele não aceita, ele está fechado. Então isso é um caso de sucesso. Eu quero ver o que esse cara faz. E como eles não são assim de entrar e sair o tempo inteiro, muitas vezes a posição tem papel lá em alguns fundos que anos e anos na carteira. Então, um filtro legal que a gente faz, dá trabalho, mas a gente se dedica pela importância, é chegar para o cliente e falar, você quer usar o filtro dos 20 melhores fundos que a gente classificou, dos grandes, se esse papel que você quer comprar, pelo menos um deles tem, você quer saber quantos tem, então o cliente chega e fala, olha, eu queria comprar o papel tal. Você pode ver se algum daqueles 20 fundos tem? Aí você vai lá ver, olha, todos os 20 possuem esse papel. Ótimo, é uma maravilha, passou pelo filtro. Olha, nenhum dos 20 gestores, que são grandes gestores, nenhum deles tem esse papel.
Aí o próprio cliente chegou à conclusão que ele quer usar esse filtro e ele não quer comprar nenhum papel que pelo menos um gestor tenha. Então, esses filtros a gente apresenta para os clientes e eles escolhem, a gente ajuda eles a escolherem de acordo com o perfil. O nosso papel é entregar serviço, é estar monitorando o que ele escolheu. Então, por exemplo, ROI seria retorno sobre o patrimônio. Importante, o ROI crescente. Lembra da droga raia que a gente citou? A droga raia tinha um ROI assim horrível. Era 2 ou 3%. Só que a cada ano ela melhorava um pouquinho. Então o importante é o vetor ser crescente. E aí, no caso do ROI, se o cliente gostar desse filtro, ele fala, olha, se sair um balanço aí e essa empresa, as ações que eu tenho na carteira, tiver uma queda no ROI, por favor, me liga. Me liga que eu vou querer tirar esse papel da minha carteira. Então o cliente pode usar esse filtro também, muito interessante, que é o ROI. Aí entra para o lado do perfil mais curto, que aí você vai entrar em toda a área de análise técnica que ele pede para te avisar quando o papel bater, numa das bandas de Bollinger, que depois, quem quiser saber mais, é mais indo na parte de análise técnica. Volume negociado do papel em relação à média dele. Quem provavelmente vai ter o maior volume hoje na Bolsa? Petrobras e Vale. E ontem? Petrobras e Vale. E anteontem? Normalmente aquelas 3, 4 sempre são as mais negociadas. Isso não é uma informação importante. A informação importante é quem hoje está negociando 200, 300 vezes mais do que costuma negociar. 200, 300% a mais. Essa é uma informação que a gente adora. Então, para fazer day trade, vou dar um exemplo, até recente, inclusive eu fiz hoje, né? A Forja Taurus ontem caiu com um volume enorme. Então o cliente que quer, olha, me avisa quando tiver uma alta ou uma baixa com volume muito grande, e se vocês olharem no gráfico da Forja Taurus, foi um volume enorme, normalmente, pela teoria de Dow, da análise técnica, o volume ele tende a reforçar a probabilidade do papel seguir na direção de que o volume está. Então, no caso da Forja Taurus, ela fechou com uma barra forte, com um volume muito alto para baixo. Por coincidência ou não, pela probabilidade do volume, hoje ela voltou a cair 17%, 18%, se não me engano. Na abertura, eu fiz uma venda para mim, informei os clientes que gostam do volume que ela teve esse volume ruim, alguns quiseram vender, tá certo? Provavelmente estão nos vendo aqui, e 10% mais ou menos para baixo, 8%, foi realizada a operação de day trade. Então, para quem gosta de day trade, swing trade, o volume negociado em relação à média é fantástico. Ó pessoal, vou até aproveitar para mostrar para vocês aqui da Forja Taurus. Deixa eu entrar aqui para vocês verem o histórico dela. Fiz uma venda na abertura pelo filtro do volume e agora, depois de de um pouco mais de 10% para um day trade. Pessoal, não sou de fazer muito day trade não. Só quando o filtro e outras componentes estão todas elas dentro do que eu escolhi é que eu faço o filtro. E por exemplo, uma operação dessa, que não foi nem um volume assim, né? Foi um volume até pequeno, vocês podem ver, deixa eu separar ela aqui, um pouquinho mais de 2,5 pau, que já deu para pagar o jantar e o chopp de mais tarde. Mas tem um detalhe importante. A gente usa, e eu até agradeço ao nosso amigo lá da Nelógica, Marcos Boschetti, que se não fosse o Profit Chart que eu uso hoje, ele me ajuda demais, eu uso ele todos os dias, trabalhando, ou até de férias eu uso, né, porque no mercado a gente não para. Ele te dá uma informação brilhante. Você consegue ver todo o volume no dia, se houve uma direta ou não. Para explicar melhor o que seria uma direta. Às vezes, uma corretora, um banco, fez uma operação vendendo num fundo e comprando entre dois clientes da mesma instituição, um volume absurdo, milhões.
daí isso polui aquele percentual de volume acima da média. Então tem esses detalhes que você tem que filtrar e aí só apresentar de fato o volume acima da média que fez sentido. Existiriam muitos outros filtros para eu ficar aqui, ao longo desses 19 anos não faltou filtro para aprender, mas isso a gente vai no bate-papo na hora de montar filtros com os clientes, é sempre um prazer. Um ponto aqui agora falando de custo operacional. Eu sempre tive muita vontade de explicar isso. As pessoas hoje estão muito preocupadas o quanto que elas pagam de corretagem. Aqui, por exemplo, na XP, o cliente operando sozinho, ele paga R$18,90. Já tem corretoras que todo mundo já conhece, que pode ser que chegue a zero, você não paga nada. Óbvio que não existe almoço grátis. O serviço é de acordo com o que você está pagando. Então, por exemplo, você quiser tá com um problema de saúde, se você quiser ir no SUS, é um preço. Você, de repente, nem gastou para ir no SUS lá, naquele... Agora, você quer ter um grande hospital, um serviço já muito melhor, é óbvio que você vai ter outro preço. Então, a assessoria hoje pela mesa, que é o carro-chefe hoje do Guia da Bolsa, os assessores estão ali para te passar diversas informações. Às 8 da manhã a gente já lê o Estadão, o Globo, o Valor Econômico, a revista Conjuntura Econômica. A gente lê de tudo, vai a todas as palestras para buscar todas as informações que a gente considera importante para repassar ela para os nossos clientes. Isso é um valor agregado. Esses filtros, ficar monitorando, definir o filtro e olha, esse papel aqui saiu daquele teu filtro. E aí, você vai vender? Posso mandar a ordem que você quer vender? Posso, pode sim, quero vender sim. Então, essa interação, muitas vezes, ela tem um custo de 0,5% mais 25 e 21, conforme a gente colocou ali, mas pode sair barato. Um exemplo do que um valor maior não necessariamente é caro, ele pode ter o custo alto, mas no fundo pode ser barato, é quando o cliente quer comprar um papel e você fala assim... Ontem, por exemplo, a Forja Taurus estava com um volume muito alto para baixo e esse cliente tinha escolhido sempre ser informado do volume. Então ele ligou para lá falando, olha, eu quero comprar a Forja Taurus, vê aí se passa pelos filtros. O operador foi lá, conferiu os filtros, olha, pelo do volume não passa, ela está caindo com volume muito alto. Ah, então não vou comprar. Quanto que esse cara deixou de pagar? Quanto que ele deixou de perder? Primeiro, uma grande queda no dia seguinte. Agora, quanto que ele pagou de corretagem por essa operação? Ele não pagou nada. O filtro travou a operação. Então, o cliente não pagou nada e obteve um belo ganho de deixar de perder. Então, isso é só para apresentar um pouco essa grande diferença de operar sozinho ou operar com uma assessoria proativa, pensando junto, entendendo junto o cliente. Isso é fundamental e eu acho que isso é uma coisa que vai tender a aumentar. Agora que a corretagem atingiu o patamar de zero, as pessoas devem estar se perguntando, e agora? Qual é o... Não tem nada melhor em termos de preço para quem busca preço. Agora, para quem busca qualidade e serviço, aí tem muita coisa para vocês conhecerem. Entrando agora nessa parte final, ela é a minha favorita, que é o mundo da cotação versus o mundo dos fundamentos. É o mundo dos negócios, né, na verdade. Brasil. Como é que estava o Brasil há pouco tempo? Mal, 3 anos o PIB caindo, você tinha uma série de problemas na economia, desemprego aumentando, sei lá quantas fases da Lava Jato, e a cada fase da Lava Jato ia um cara preso, as pessoas, a bolsa vai cair, prendeu o senador, prendeu não sei o quê. Então, não foram poucas fases. Então as pessoas estavam extremamente pessimistas com o Brasil. Quem aqui não conhece, que não tem um amigo que foi morar em Portugal? Então, esse pessimismo se dava pelo mundo do fundamento. Quando você vai olhar o mundo da cotação, não é o fundamento que derruba uma ação, é o fato de alguém entrar vendendo, então é fluxo. Então eu preciso, para explicar, vou fazer uma analogia. Imagina que a bolsa é uma piscina. Quando
as pessoas estão entrando, porque está sol, vamos dizer assim, está um calor danado, tende a atrair pessoas para a piscina. Então, as pessoas vão entrando na piscina e o nível da água vai subindo. De repente, continua um sol danado, está uma maravilha, o Brasil recebe investment grade, a Petrobras descobre o pré-sal, a Vale reajusta o minério 2 vezes seguida com os chineses, performando mais de 100% num único ano. E aí? E aí a gente estava com a piscina muito cheia. E a Bolsa, mesmo com todas as informações boas, depois de 2008, ela teve grandes quedas. Há pouco tempo foi conseguir superar 73 mil pontos. Então o que eu estou querendo dizer é que a gente precisa separar fundamento que atrai, tende a atrair comprador ou vendedor, se é bom ou ruim, mas vamos avaliar então, por exemplo, as últimas 5 crises ao longo dos últimos 20 anos, ou até mais. Reparem aqui, eu tenho crise do Japão, eu tenho a crise do México, 2 fundamentos totalmente diferentes, a crise da Ásia, a bolha da internet e o subprime. O subprime, eu vou fazer uma marcação que essa foi a mais chamativa, vamos dizer assim. Se eu fosse classificar agora, fazendo uma analogia com a medicina, eu tenho uma gripe, uma pneumonia e um edema pulmonar. O que as pessoas imaginam? A bolsa, obviamente, vai cair menos na gripe, vai cair mais na pneumonia e no edema pulmonar ela vai cair muito mais. Realmente, por fundamento, cada uma tem uma gravidade diferente. Mas reparem aqui comigo. A primeira crise, passando aqui as crises para vocês perceberem, repara aqui, a primeira do Japão, a bolsa da máxima à mínima, do ponto mais alto aqui para o ponto mais baixo, ela caiu 63%. Beleza, guarda esse valor, 63%. Vou pegar outra crise, outro fundamento. Quanto que a bolsa caiu? 62% no México. Vou pegar a terceira crise, 67%. Vou pegar a bolha da internet, 56%. Tá tudo parecido com a primeira, em termos de cotação. E o subprime? O edema pulmonar. A bolsa caiu da máxima à mínima 60%. Repara, não mudou muito quanto a bolsa caiu. Ela praticamente caiu igual no fundamento mais leve, no fundamento mais pesado. Qual é a lógica disso para quem não está entendendo? Quando você tá com uma temperatura de, sei lá, 15 graus, a piscina está fria, todo mundo já saiu, muita gente está saindo. Não tem mais ninguém para sair, o fundamento pode ser pior, quer dizer, se eu posso abaixar essa temperatura para 9 graus, e não tem muita gente mais para sair, para essa água continuar baixando. Então, basicamente, o importante perceber aqui é que o controlador de uma empresa, ele não vende numa crise. Então não é ele que derruba o preço. Então você repara que o free float, traduzindo, que são as ações disponíveis na mão dos investidores, pequenos investidores de alguns fundos, o free float ele é muito parecido. E aí quando você vai olhar as quedas, elas são parecidas. Seria como se fosse o seguinte, eu tenho 30 pessoas para entrar nessa piscina. O nível da água vai sempre subir até o volume dessa massa aí que entrou na piscina. Quando eu tenho as 30 pessoas saindo da piscina, eu de novo vou esvaziar ela até aquele mesmo nível mais ou menos. Eu teria que ter o salva-vida dessa piscina, que não sai nunca, saindo dela para ela baixar além do que o normal ela baixa. E é isso que a gente vai olhar agora. Basicamente, fluxo, basicamente fazendo analogia com piscina. Uma coisa maravilhosa é que, para quem ainda não está confiando no Brasil, se vai melhorar ou não vai crescer ou não vai, as expectativas por todas as casas que a gente vai lendo, todos os analistas, tudo que a gente vai recebendo, os economistas por aí afora, a gente gosta muito da palestra na FGV IBRE, eles estão dizendo uma perspectiva melhor aí para a economia, para o PIB, para as empresas,
entre 16% a 18% é o estimado aí, saiu hoje no jornal, o crescimento do lucro das empresas. Só que a gente não precisa se preocupar tanto se a melhora vai ser muito profunda ou uma melhora leve. Por quê? Repara no passado. O Brasil, para quem acha que não vai mudar por conta da política, da economia ainda com vários problemas, no passado a gente também tinha a maioria desses problemas. E você repara, em 2000, em 92, 93, a Bolsa teve um ciclo de alta de 560%. Depois ela teve um novo ciclo de alta de 316%. Em 2003, foi o último ciclo mais recente, a Bolsa subiu 627%. Então, mesmo que o cenário não melhore, essas pessoas precisando entrar de novo na piscina, no mercado, elas levam o mercado para cima. Olhando mais especificamente agora, investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro colocou 16,9 bilhões aqui na nossa bolsa, vamos dizer, fazendo a analogia da piscina, nessa ajuda que a bolsa subiu 600 e tantos %. Depois ele já estava tirando, mas a indústria local crescendo, fez a bolsa subir 43% em 2007. Até que, enfim, veio a crise de 2008 e aí mudou o mundo, fundamentalmente falando. Os bancos centrais começaram a injetar dinheiro e aí o Banco Central comprando título e, em troca do título, te dava dinheiro. Injetou muitos trilhões de dólares mundo afora. Isso levou a uma série de consequências. Uma delas eu vou mostrar para vocês agora. Repara, nos últimos 10 anos, nós tivemos apenas 2 anos de saldo negativo, curiosamente no último, recente. Porém, quando você faz um saldo geral, você tem 91 bilhões de reais aproximado que entrou nessa piscina nos últimos 10 anos. Vocês estão me ouvindo, vocês devem estar imaginando o quê? O estrangeiro está comprando o Brasil. Nominalmente, se olhando, tá certo. O problema é que não é para olhar nominal, é para olhar percentual. A carteira global de ações subiu muito. Hoje gira em torno de 3,1 tri de dólar. Então, repara, o estrangeiro tinha 2,4 de Brasil em dezembro de 2009 e veio comprando Brasil, comprando Brasil, comprando Brasil, mas ao pé da letra ele não estava comprando Brasil, ele estava vendendo o Brasil. Hoje a gente tem o dado mais recente de novembro do ano passado, 0,47% de toda a grana em ações no mundo, elas são compostas por ações brasileiras. Beleza, esse é um primeiro ponto. Nós temos 2 grandes players na Bolsa, o estrangeiro e a indústria local, vamos chamar fundos Ambima. É o fundo de ação, é o fundo multimercado que tem ação, eu só vou considerar ação nesse caso. E aí eu tenho muitos e muitos fundos de renda fixa. Não tem ação, eu não vou considerar. Qual seria o percentual que nós estamos? A revista Exame, eu trago para vocês, divulgou uma matéria no dia 20 de julho de 2016, em que foi um estudo do JP Morgan, em que falava que a Bolsa poderia receber 200 bilhões de reais, porque a média em ações da indústria de fundos aqui no Brasil era 14. E naquela época, em 2015, estava batendo 9%. 2016, estava batendo 9%, o que estaria muito abaixo da média. Como a nossa indústria cresceu, e vocês vão ver agora que ela chegou a 4 trilhões, 5% vezes cada 1% de 4 tri são 40 bi. 5 vezes 40 bi dão 200 bi. Tá a conta do JP Morgan nesse gráfico agora ilustrado para vocês. A linha azul, ela é o percentual de toda a indústria brasileira alocada em ações. A laranja, pontilhada, é a taxa de juros. Você repara aqui em 2005, 2006, em que você teve uma segunda leva de corte na taxa de juros, o que há uma
correlação inversa com participação em ações. Quando você baixa os juros, eu passo a querer ou não ter opção para eu rentabilizar melhor o meu dinheiro, eu preciso tomar mais risco. E aí, isso de fato ocorreu e você repara a participação da Bolsa aqui crescendo para 21,9%. Depois você teve uma queda nos juros, sempre correlacionada a uma alta da participação em ações. Aqui, eu subo os juros, mais uma vez, cai a participação. Aqui houve aquela queda muito questionada dos juros no governo Dilma. E o que você pode notar é que o mercado não acreditou na Dilma. Depois você teve um novo aumento nos juros e uma aceleração de saída da Bolsa, de saída da piscina. É muito pessimismo. O governo que assume, eu não sei se fica, se não fica. Teve o problema do Joesley Day, uma insegurança muito grande. As pessoas indo para Portugal, um pessimismo exagerado. E aí o mercado atingiu o fundo no dia próximo ali do mês ali do Joesley Day, que foi 7,78. E depois de lá para cá, parou de cair. O estrangeiro já também estava ali naquele patamar dele ali de 0,40, 0,50. Só da nossa indústria parar de reduzir participação, repara, você teve uma alta na Bolsa forte de 38% em 2016, pouco explicada pelos economistas, porque a economia estava em recessão, inclusive pelo terceiro ano, aliás, pelo segundo, foi 15, 16 e 17. O mercado está precificando o quê? Teoricamente não houve muita explicação. No ano seguinte a Bolsa me sobe mais de 26%, que foi 2017. O ano passado, o que a gente via era, há um ano muito de incerteza política, nunca teve uma eleição tão bipolar, o cenário é muito complicado, a gente não aconselha ter ações. Repara, no início da apresentação a gente escolhe ter 10% e segue firme 10%, com chuva ou com sol. E você vê a importância disso. Se eu fosse escolher clarear, eu estava fora 2016 da Bolsa, 17 e agora 18. E são anos, agora a situação está começando a clarear. Mas o importante que eu quero chamar a atenção aqui é, a nossa indústria tem 4 trilhões. Para eu aumentar 1%, esses 10 aí que vocês estão vendo na tela, eu preciso de 40 bi saindo de produtos tipo renda fixa e migrando para ações. Ou multimercado colocando mais ações na carteira. Óbvio que isso é fluxo entrando na bolsa, pressão de comprador. Lembra da piscina. Na direita, eu tenho esse cara fazendo esse movimento. Uma coisa curiosa, particular minha. Esse cara vai comprar de quem? Ele vai comprar de um player grande também. Do estrangeiro? Mas peraí, o estrangeiro está na mínima. Repara que ele tinha 2,40, vendeu, está com 0,47. Quem disse que esse cara está saindo? É muito provável que se o cenário melhorar, o estrangeiro queira comprar a bolsa também. E aí, eu tenho, de um lado, para a gente voltar a 2%, que seria o do estrangeiro, para ele voltar aos 2% lá atrás, ele precisa botar 300, 400 bilhões aqui. Na indústria local, segundo o estudo do JP Morgan, que vocês viram, o local também precisa botar, para voltar aos 14% de média, 4%. 4% em cima de 4 trilhões são 160 bi. Com detalhe, a indústria não para de crescer, daqui a pouco vai aumentar. E tem um outro detalhe importante, estamos com a menor taxa de juros da história. Eu tô com um cenário, vamos dizer assim, mais quente da história para as pessoas quererem entrar na piscina. Não quer dizer que elas vão entrar, mas a probabilidade de ter mais gente querendo entrar na piscina quando o sol está mais quente, que é o caso, na analogia com juros, isso é fato. Então, quando você começa a olhar, você está diante de um cenário que outro grande mestre e que nos ajuda muito, Nassim Taleb, que inclusive é admirado pelo Daniel Kahneman e vice-versa, Nassim Taleb adoraria ver um cenário em que você tem 2 grandes players na menor posição simultaneamente, na qual qualquer coisa positiva pode fazer um dos dois, ou quem sabe os dois, a aumentar em posição.
E eu volto à pergunta, quem vai vender se 80% do fluxo na bolsa ou é estrangeiro ou é a indústria local? Vai ter um ou outro que vai vender para tomar o vinho. Eu lembro em 2003, pessoal, que eu andava na rua e eu só via as pessoas e os agentes lá, os assessores de investimento perguntando quando é que a bolsa vai cair? A bolsa caiu, a bolsa subiu 97%. A maioria das pessoas, quando você ia falar, tinham ganho 20, 30. Por quê? Porque sai realizando lucro e o mercado, em algumas vezes, ele vai subindo. Então, olhando para a piscina, nós temos uma probabilidade bem interessante de se esses dois grandes players resolverem aumentar suas participações, um é o estrangeiro, vai depender das reformas, o outro local depende muito de taxa de juros. 4 elementos aqui que são fundamentais, porque o ponto que pode diminuir essa brincadeira é se a taxa de juros por acaso subisse. Mas a gente, assistindo às palestras, vou citar aqui também uma pessoa que eu adoro, Silvia Matos, ela faz palestras lá no Rio, na FGV do IBRE, e numa das últimas palestras dela, ela citou alguns pontos que eu ainda não estava atento. O que faz os juros ficar baixo por mais tempo? É a inflação. A inflação não pode subir. Então, vamos agora analisar a inflação. Segundo a Silvia Matos, temos 2 pontos fundamentais. Os economistas chamam de produto do hiato, o hiato do produto. Na verdade, o hiato do produto nada mais é que a capacidade ociosa. Você tem uma capacidade de produzir 100 unidades, você está produzindo 60. Você pode aumentar a sua produção, esses 40 que estão aí ociosos, sem precisar investir, ou seja, sem precisar repassar preço. E quando você tem esse cenário, as empresas produzem mais sem gerar custo a mais, ou seja, mantém inflação sob controle. Um outro ponto que ela falou relevante é que nós temos um número de desempregados alto. Isso faz com que você vá contratar outras pessoas aceitando preços baixos. Quando a economia começa a acelerar, você começa a ter uma redução. De novo, oferta e procura. Reduzir o desemprego, o cara quer ganhar mais, senão ele vai para outro lugar. O que acontece? Hoje nós temos uma coisa triste, mas para essa situação de inflação, ela é positiva. Nós temos um grande número de desalentos. É como se fosse o banco de reserva do desempregado. Quando o Brasil crescer, se crescer de fato, nos próximos anos, pelo menos nos primeiros, você vai reduzir o desemprego e aí do lado de cá você pega o desalento e faz ele voltar a procurar emprego. Ele vai lá e força o desemprego para cima. Então, inflação sob salário, segundo Silvia Matos, estaria sob controle, pelo menos por alguns poucos anos, enquanto tiver esse desalento aqui como reserva. Ricardo Amorim, que eu também sou um grande admirador, ele, numa das suas palestras, comentou que inflação, todo mundo lembra que inflação de alimentos foi, há pouco tempo atrás, o grande vilão, tomate, aquelas coisas. O que você precisa para manter uma oferta grande de alimentos? Você precisa ter terra para produzir. Obviamente, não tem como plantar, não tem como aumentar a produção. E segundo o Ricardo Amorim, o Brasil, tirando a Amazônia, possui 40% das terras disponíveis para ser plantada. Então, se tem um país no mundo que não pode ter inflação por falta de espaço para plantar, é o Brasil. Quem conhece, por exemplo, Amsterdã, sabe que você está ali no centro da cidade e se você for para o interior da Holanda, não dá nem tempo. Você mal fez a curva, já começa a plantação, porque não tem espaço. No caso brasileiro, a gente tem espaço demais, é quase metade do espaço disponível de produção mundial. O outro ponto que o Ricardo Amorim destacou foi tecnologia cada vez mais baixa, o mundo com essa inundação de capital que houve depois da crise de 2008 pelos bancos centrais. Obviamente, você tem oferta de dinheiro, você tem muita oferta de dinheiro que os bancos centrais, automaticamente o custo do dinheiro baixa. Os juros em vários lugares está extremamente baixo justamente porque é uma oferta muito grande. Quem se beneficia com uma oferta muito grande de grana? Ou seja, juros baixos? O pobre. E, nesse caso, fazendo uma analogia, quem seriam
os pobres? Nós, brasileiros, Índia, que precisa de recurso para investir em infraestrutura, investir em tecnologia, que também cai de preço. Então, a nossa produção esse ano, segundo as estimativas, está sempre batendo o recorde. E a de soja, por exemplo, o Brasil foi o segundo maior produtor de soja no ano passado e, pelo que eu andei lendo, esse ano passa os Estados Unidos. O Brasil passa a ser a maior produção de soja. Então, eu estou falando isso tudo para quê? Para mostrar para vocês que existem, só agora eu citei vários fatores para manter a inflação razoavelmente baixa, o que vai levar os juros, provavelmente, nos próximos 15 anos, a trabalhar num patamar muito menor do que ele trabalhou quando a Bolsa subiu 11 anos e caiu 5, com aquela configuração toda que a gente viu para trás. Já entrando na parte final aqui, será que essa maré está enchendo? Será que esse troço de piscina funciona, não funciona? Será que vale a pena olhar para isso? Então, eu tenho uma vitória do Trump, em que já faço essa palestra há 3, 4 anos, e os clientes que estavam lá assistindo, eles falavam assim, poxa, mas se o Trump vencer nos Estados Unidos, eu vou vender tudo, vou embora da Bolsa, porque o negócio vai ficar feio. De fato, caiu, mas a maré não deixou de encher. Ou seja, o fluxo de pessoas, de grana, entrando na Bolsa, está maior do que o que está saindo. E a gente já acabou de ver o porquê. Estamos com o fluxo, as posições nas mínimas. Eu diria, no local até abaixo da mínima. A mínima lá atrás era 11, estamos com menos de 11. Joesley Day, agora acabou, o governo não vai conseguir fazer mais nada. De fato, uma tragédia, circuit break. E o mercado segue a sua trajetória. Reforma da Previdência adiada, mais uma, aumenta o fluxo, claro, uma notícia negativa, as pessoas começam a vender, só que o pano de fundo da piscina vazia faz esse fluxo absorver essa venda e segue a maré aparentemente enchendo. Greve dos caminhoneiros, idem. Fica claro, quando a gente olha para o mundo da piscina, que está muito benéfica a piscina vazia. A gente viu, quando ela estava cheia, o resultado que houve depois. Não tem a menor garantia, mas é uma informação a mais que a gente veio trazer hoje para vocês. Agradecendo aí a oportunidade, ao Sérgio aqui do Infomoney, aos dois Mateus aqui do estúdio, ao Gabriel, a toda a equipe do Guia da Bolsa, que é muito importante esse trabalho nosso em equipe. Vou agradecer a minha esposa, Analice, que tanto me atura, e estamos aí abertos e vamos encerrar com a frase do Warren Buffett, um dos maiores investidores de ações. Seja temeroso quando os outros são gananciosos e ganancioso quando os outros são temerosos. Estava todo mundo temeroso em 2016, 2017, agora em 2018, nas eleições. Ainda assim tem muita gente temerosa se a reforma vai passar, se o Brasil de fato vai melhorar. Mas, pelo Warren Buffett, se eu fosse usar o filtro Warren Buffett, ele diria, com todo mundo temeroso que é bom de comprar. Ficam aqui os nossos contatos. Quem quiser conhecer o Guia da Bolsa, quem quiser, essa palestra é muito dinâmica, ela está sempre se atualizando, a gente está sempre vendo que determinado filtro está indo melhor, está indo pior, então a gente apresenta sempre novos filtros, estamos sempre com novas informações, eu vou a todas as palestras possíveis de todos os economistas, de tudo que a gente tem de recurso para gerar valor para essas pessoas quererem receber essas informações com a gente. Então, ficam aí os dados nossos e um abraço pela oportunidade. Muito obrigado a todos e bons negócios.